Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante, pensando em locação de kitnets, vamos falar das garantias de locação. Vamos falar de quais garantias nós podemos usar nos nossos contratos. Eu vou dizer quais garantias eu uso, já usei, quais eu gosto mais e a minha opinião sobre cada uma delas. Então fique com a gente até o final desse vídeo, são informações bastante importantes para garantir que você não tenha inadimplência, para garantir que você receba o teu aluguel em dia. Mas antes, pessoal, se você não deu joinha, dá um joinha aí embaixo, tem muita gente que assiste nossos vídeos, às vezes esquece de dar o joinha, ajuda muito o nosso canal, divulgue esse vídeo, então por favor, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Nós estamos muito felizes com a repercussão, mas naturalmente queremos que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você está chegando agora no canal, temos uma série de vídeos bem interessantes sobre seleção de inquilinos, seleção de moradores, sobre prestação de serviço, economias de água e luz. Então dá uma conferida aí nos demais vídeos, que são informações que vão ajudar vocês. Então pessoal, hoje falando das garantias, nós vamos falar do processo de locação entre locador e locatário. Eu já falei para vocês que eu trabalho com prestação de serviço em algumas kitnets, mas eu tenho também imóveis pela lei do inquilinato, entre que eu sou locador e eu tenho os locatários. Então hoje eu vou falar para vocês desses processos de garantia baseados na lei do inquilinato. Pessoal, vocês têm que saber isso. Eu vejo muita discussão e ajudo muita gente que tem muita dúvida sobre isso. Tentar trazer esse vídeo de maneira clara, de maneira objetiva, com várias dicas sobre como aplicar corretamente essas garantias. O primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu discuto sempre, pessoal, eu discuto de maneira construtiva, mas sempre estou falando com as pessoas, é que a pessoa vem, o meu contrato tem essa cláusula, o meu contrato tem aquela cláusula, isso eu acertei com o meu inquilino, isso eu acertei com o locatário. Pessoal, isso não pode. O contrato não pode superar a lei. A lei que define parâmetros. O contrato tem que trabalhar dentro da lei. Senão, ele não vai ser válido. Preste atenção nesses pontos que são fáceis de se aplicar e não tem nenhum mistério. Vocês podem ter isso corretamente. Se o contrato de vocês está assim, ou se vocês pensam em fazer o contrato assim, repensem. Eu vou dar uma dica de como fazer corretamente dentro da lei e tenho certeza que não vai mudar em nada o processo de locação que vocês estão planejando ou estão fazendo. Primeiro ponto a entender, falando de garantias, são quais garantias existem. Existe a garantia do fiador, né, tá? E existe o seguro fiança, nós vamos falar sobre ele. Existe o calção. O calção, existem vários tipos de calção, em dinheiro, em imóveis, em títulos de ações e outros calções possíveis. Nós vamos falar especificamente do dinheiro. E temos o título de capitalização, que eu acho que não é importante, raramente alguém vai usar, mas enfim, existe. E temos um modo importante que nós vamos falar também, que é o sem garantia com aluguel adiantado. Então você não tem nenhuma dessas garantias e trabalha com aluguel adiantado. O que é importante entender? Tá, eu cortei aqui um pedaço da lei e trouxe um pedaço da lei para vocês. Eu vou ler para vocês, tá? Isso está escrito na lei. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses o valor do último aluguel atualizado, revertido em favor do locatário. Quando exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além dos aluguéis e encargos permitidos, ok? Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia. Não pode ter duas garantias. Ter duas garantias é uma contravenção penal. Ah, mas eu só tenho calção. Está escrito aqui, ó, quando você usa uma garantia, cobrar antecipadamente o aluguel, salvo na hipótese do artigo 42, que não vamos entrar no detalhe, é bem simples, mas enfim, você não pode cobrar aluguel adiantado mais uma garantia. Se você usa fiador, não pode cobrar aluguel adiantado. Se você usa calção, não pode cobrar aluguel adiantado. Eu arrisco dizer para vocês, é um palpite, é um chute, eu não tenho esse dado, que mais de 80% dos locadores fazem isso errado. Mais de 80% dos locadores cobram um mês de calção na entrada, mais o aluguel adiantado. Isso é contravenção penal. Não pode fazer dessa forma, tá? Eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer dentro da lei. E é isso que eu sempre digo. Quando você cobra o aluguel adiantado mais o calção, como muitos cobram, eu vejo vários anúncios assim. Primeiro, você publica na internet uma contravenção penal. Segundo, você escreve no seu contrato uma contravenção penal e registra em cartório. Você registra um crime em cartório. Faz sentido isso? Entendam isso.
Se você cobra qualquer garantia, não pode cobrar aluguel adiantado. Gravem isso, tá? Ah, mas inquilino não entra com processo. Tem colegas nossos que estão sofrendo processo por esse motivo, por cobrar 2 garantias. Então, hoje talvez aconteça pouco, mas cada dia mais com a informação, com a internet, as pessoas estão começando a reclamar. Então, cabe a nós conhecer, fazer de maneira correta, evitar essa multa de até 12 vezes o aluguel. Imagina se essa moda pega. Os inquilinos começam a sair, dizer, ele me cobrou calção e aluguel adiantado, então eu quero uma multa de 12 meses o valor do aluguel. Você pega um aluguel aí de R$800, de R$1.000, 12 mil reais de multa. Claro, eu não acho que ninguém vai ser preso por isso, mas uma multa de 12 mil reais, uma multa de 6 mil reais se for aluguel de quinhentão, já pesa muito. E já começa a ser interessante para o inquilino entrar com essa ação. É por isso que a gente tem que fazer a coisa certa. E não é difícil fazer certo, é fácil fazer certo. O efeito é exatamente o mesmo. Fiador, eu não vou detalhar muito fiador, mas fiador é a pessoa que entra sempre garantindo que o locatário vai pagar. Inclusive, ele penhora os seus bens nisso. Por isso é importante que, se você for usar fiador e ele for casado, pelo Código Civil tem que assinar o esposo e a esposa. Essa é uma excelente garantia, muitas imobiliárias usam e realmente dá uma segurança, porque o fiador tem a obrigação de pagar legal, pode ser acionado, ele vai ter que pagar, inclusive colocando aí em risco os seus bens. Falando agora o seguro fiança, tá? Que muita gente me perguntou do seguro fiança. Eu vou dar a minha opinião sobre o seguro fiança. Por que eu não uso, tá? Não estou dizendo que é ruim. Eu acho que o seguro fiança é uma boa garantia. Eu usaria se fosse em algumas condições específicas. Então não acho que é ruim. Mas, olha o meu ponto de vista. Hoje eu tenho 21 aluguéis. No meu aluguel de 850, o seguro fiança varia de pessoa para pessoa, tá? Tem que ver com o corretor. Mas ele daria aproximadamente R$88 por mês, por unidade. No meu caso, pessoal, eu ia estar pagando R$1.848 de seguro fiança por mês. Ah, Alessandro, mas não é você que paga, é o teu inquilino que paga. Pessoal, se eu aumentar meu aluguel em R$88 por mês, eu não alugo. Eu tenho certeza, porque eu já aumentei isso e eu não consegui alugar. Então, se eu quisesse usar esse seguro fiança, eu ia ter que deduzir do valor que eu recebo. E é por isso que para mim seria um custo muito alto. Com R$1.848 eu consigo pagar um advogado, eu consigo pagar a mudança do inquilino, eu consigo resolver, dá até um dinheiro para ele ir embora. Eu até ofereço para alguns, já ofereci, essa semana mesmo eu ofereci para uma pessoa que não foi aprovada no meu processo seletivo, que eu faço, que era financeiro, porque ele tinha restrição, estava com pouco tempo de carteira. Eu passei para o meu corretor e falei para ele, olha, se você pagar R$88 a mais, ele estava assim, meio sem opção, você pode ser que o seguro fiança te aprove e você pode locar. E falou, vamos tentar. Passei para o corretor, ele não aprovou. Isso já aconteceu comigo outras vezes. Isso aconteceu comigo essa semana. Claro que vários são aprovados. Esse não foi aprovado, porque eu não tinha aprovado ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente os inquilinos que a corretora, eu não vou falar o nome da corretora aqui, que a corretora aprova, eu também aprovo. Por quê? Porque eu sinto segurança, porque eu tenho outras garantias, porque eu estou com esse método há mais de 5 anos. E eu nunca perdi um mês de aluguel. Seriam aprovados pela corretora? Eu também aprovo. E eu não tenho problemas com eles usando outras garantias que eu vou falar para vocês. Então é por isso que eu não uso o seguro fiança, porque eu acho o custo muito alto. É bom? Acho que é. Tem que ter alguns cuidados. Primeiro, a renovação. Você tem que saber como é que é a renovação, porque se você terminar o período de 12 meses e o inquilino se recusar a renovar, já vi gente, nunca aconteceu comigo, que teve problema com isso. Porque aí começa a dar problema, o seguro venceu, parou de pagar, o seguro venceu depois de 12 meses, então isso passa a ser um problema. Se você for fazer seguro fiança, pesquise muito bem como fazer a renovação desse seguro. Os locadores têm feito, paga-se o próprio locador. Isso é um modo também que é novo, antigamente não era possível, eu fui pesquisar. Esse me interessou um pouco mais. Quando o inquilino paga, eu fico um pouco mais receoso. Eu pagando, eu fico mais tranquilo, porque se ele não pagar na renovação, eu continuo pagando e aí vou acionar o seguro. Essa seria uma opção. Mas, como eu falei, para mim o custo é muito alto. No meu caso, não vale a pena. Eu até acho que tivesse talvez 1, 2 unidades, até talvez valesse a pena, para ter um pouco mais de segurança. Eu acho que tem formas melhores, na minha opinião,
melhores de se trabalhar, que é o calção, na minha opinião. Mas fica aí, eu não estou dizendo que é ruim, de jeito nenhum. Se você quiser usar, só tenha o cuidado da renovação, tenha um bom corretor e você vai ter esse custo aí, mas vai ter uma certa segurança, né? Nenhuma garantia é ruim e essa também não é ruim. Para mim é simplesmente caro. Eu uso calção em dinheiro. Lembrando que a lei do inquilinato fala que você tem que depositar uma poupança e devolver esse valor corrigido no final. Calção em dinheiro, ele pode ser cobrado até 3 meses de aluguel. Então, se o teu aluguel é R$500, você pode cobrar até R$1.500 de calção. Se o teu aluguel é R$1.000, você pode cobrar até R$3.000 de calção. Porque bastante kitnet, se eu aumentar muito o calção, eu não consigo alugar. Então eu trabalho com calção de R$1.000. Meu aluguel é 850, é um pouquinho acima de 1. Só para dizer que não é 1, mas eu tenho mais uma taxa de limpeza. Então eu pego ali R$1.300 com a taxa de limpeza e o calção de R$1.000. Mas todo mundo pergunta, Alessandro, você trabalha só com 1.000? Eu digo, sim, pessoal, mas eu não indico trabalhar com esse valor. Eu acho que o calção tem que ser no mínimo 2 meses. Ou melhor, 3 meses. Se você conseguir pegar 3, melhor. Se você consegue pegar 2, menos mal do que pegar 1. 1 é um risco, eu trabalho com um pouco mais de 1, mas eu sei dos riscos. Eu tenho outras garantias que são a restrição, o protesto, que na verdade não são garantias. Simplesmente se eu tiver problema, eu vou protestar o inquilino. Até hoje eu não tive nenhum problema e eu continuo trabalhando assim. Tem gente que parcela esse calção no começo do aluguel. É bacana também. Então às vezes você pega uma boa parte na entrada e pega lá e parcela em algumas vezes no começo do seu aluguel o restante do valor, dos 3 meses, por exemplo. Conheço gente que faz assim, acho legal, porque é muito mais fácil a pessoa te pagar o calção no começo do que no final. Quando eu pego 2 meses de calção, em alguns casos específicos eu peço 2 meses de calção, principalmente quando o inquilino está vindo trabalhar, ele tem um dinheiro lá para ele se manter 6 meses, mas ele vai procurar serviço na minha cidade, eu já aluguei dessa forma, aí eu peço 2 meses de calção, aí mais a taxa de pintura e limpeza, tem funcionado. Mas enfim, mais uma vez, peguem de 2 a 3 meses, não mais que 3 meses, que é ilegal. Mas se você pegar o calção, não pegue aluguel adiantado. Ah, Alessandro, mas eu trabalho há muitos anos, eu pego o aluguel adiantado mais 1 mês de calção. Ok, então você não precisa mudar a sua forma de trabalho. Como você vai fazer? Vamos dizer que o teu aluguel é R$500. Se você cobra R$500 de aluguel adiantado, mais R$500 de calção, você vai pegar R$1.000, então faz o quê? Pega os mesmos R$1.000 e coloca 2 meses de calção no contrato e o aluguel vencendo depois de 30 dias. É a mesma coisa e você não fica com uma contravenção penal. É muito mais simples isso. Tá? É muito mais simples. Então, trabalhem dessa forma. Eu acho que não registrem em cartório uma contravenção penal. Coloquem lá 2 meses de calção, aluguel depois de 30 dias. 3 meses de calção, aluguel depois de 30 dias. Não coloque aluguel adiantado mais calção. Isso é ilegal. Me perguntam também, pessoal, não estou falando mal de nada, é só a minha opinião, eu não fico criticando as coisas. Mas eu vou comentar com vocês uma pergunta que sempre me fazem, não é crítica, é apenas a minha opinião. Claro, eu vou explicar porque eu tenho essa opinião. Pessoal sempre me pergunta de promissória. Mas por que você não pega uma promissória? O contrato, de acordo com a lei, o contrato ele é um título executível protestável. O que vocês fazem com uma promissória quando a pessoa não paga? Vocês vão fazer o que com a promissória, aquele papelzinho assinado? Vocês vão no cartório e vão protestar aquela promissória. É a única coisa que ela serve, não serve mais para nada. Ah, então, mas por que você não pega a promissória? Porque eu faço isso com o contrato. Para mim não faz nenhum sentido usar a promissória se eu tenho um contrato de locação. Eu simplesmente pego o meu contrato, levo no cartório, uma planilhinha, coisa simples, tem que se informar no cartório da sua cidade, é bem simples, é de graça, e protesta o contrato. É o mesmo efeito da promissória. Ah, mas então por que você não usa cheque calção? Cheque calção, primeiro pode ser sustado. Ah, mas eu vou protestar o cheque sustado. Você vai protestar o cheque sustado. Você vai no cartório do mesmo jeito, leva o contrato. Não precisa levar um cheque protestado. Ah, mas o cheque é bom que eu posso pegar de um terceiro para garantir o aluguel do meu locador. Sim, é verdade. Mas eu consigo legalmente colocar esse terceiro no meu contrato como garantidor. Não é fiador, tá? Fiador seria uma garantia a mais. Eu uso calção como garantia. Mas eu tenho uma forma no contrato de colocar uma outra pessoa, um terceiro, assinando legalmente no contrato, garantindo que esse locador vai pagar. Então por que eu vou usar cheque calção? Inclusive, tem colegas que já tiveram problemas com essa coisa de cheque calção, problemas mais complicados. Então,
Eu não uso por isso. O contrato já é um título executivo protestável. Não faz sentido usar promissória, não faz sentido usar caução. Isso não é uma crítica, isso é a minha opinião. Se você pega o aluguel adiantado, você não pega caução, não tem fiador e não usa nenhum outro tipo de garantia, você pode pegar o aluguel adiantado. A lei fala que, com o aluguel adiantado, você pode pedir uma liminar que deveria ser emitida pelo juiz em até 15 dias para fazer a ação de despejo. Entra com um processo, desculpa, e o juiz deveria fazer a ação de despejo por liminar. Eu conversei com vários advogados, muitos me falam o seguinte: normalmente os juízes não têm emitido essa liminar. Não é uma regra, alguns sim emitem, mas boa parte dos juízes não tem emitido. Eles querem ouvir a parte, ouvir o locador, ainda mais época de pandemia, então tem sido muito comum os processos de despejo demorarem 6 meses, até mais 6 meses. Então é por isso que eu prefiro o caução. Não gosto dessa forma de trabalhar aqui, acho que é viável para quem tem essa disposição para entrar com processo judicial, caso tenha algum problema. Tem muita gente que trabalha, então não é uma crítica, eu sei, mas eu prefiro trabalhar com caução. Tá? Mesmo que seja um pouquinho a mais que um mês, hoje que a gente está trabalhando, o ideal é 2 ou 3 meses, eu acho que a garantia é maior. Eu tenho a minha garantia baseada no protesto. Então, como os meus inquilinos, ou candidatos, ou moradores não têm restrição financeira, se eles não me pagam ou apresentam alguém que não tem, se eles não me pagam, eu vou simplesmente protestar essa pessoa que entrou junto no contrato, que garantiu o contrato, ou o próprio locador, ou o próprio vai ser protestado caso ele não me pague. Eu trabalho ainda uma outra forma legal, que é com boleto, e os meus boletos são protestáveis. Então, se o cara não pagar, automaticamente ele vai ser protestado. Então eu não preciso me preocupar com cartório, eu não preciso me preocupar com nada disso. E a minha garantia está nisso. Ah, mas isso não é garantia nenhuma. Não, não é. Se ele não me pagar, paciência, vai ficar protestado e vai sair. Até hoje tem funcionado e eu pretendo continuar trabalhando assim. Mais uma vez, calções maiores tendem a ser mais seguros. Eu trabalho assim somente porque eu não consigo pegar um calção maior. Então eu trabalho com esse calção menorzinho e com o fato dos clientes, dos meus moradores, dos meus inquilinos, não terem restrição financeira. Não adianta de nada também, se o cara tem restrição financeira, se você não checou, aí ele vai lá, ele não paga, você vai protestar. Vai ser mais um protesto no nome dele, no CPF dele, enfim. Para mim não vai adiantar nada. Então por isso que é importante no meu caso que ele não tenha restrição financeira, que ele tenha capacidade de pagamento, que ele me comprove renda, que ele comprove que vai seguir minhas regras para eu poder admitir ele como locador, como morador. Lembrando que eu fiz um vídeo da coisa mais importante na locação, que é a seleção de inquilinos. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Não perca, que ficou muito legal, tá? Veja o vídeo de seleção, que é muito bacana. Dias, eu vou trazer mais pontos de contrato para vocês aqui. Vou trazer mais pontos para vocês importantes. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Eu vou fazer questão de responder as dúvidas. Se quiserem colocar que tipo de garantia que vocês mais usam, fiquem à vontade aí embaixo. Mais uma vez, não usem aluguel adiantado mais calção, tá? Já nos Facebook as pessoas começaram a comentar, tem muitos inquilinos que já sabem disso, e vai gerar, uma hora ou outra, vai gerar problema para vocês. Usem garantias de acordo com a lei. Ou calção, ou seguro-fiança, ou fiador. O calção, se você for pegar, tenha cuidado com ele. Eu gosto muito do calção, por quê? Porque ele é um dinheiro que eu pego na entrada. Já, eu não me sinto bem se o inquilino entra, se o morador entra na minha kitnet sem me dar dinheiro. Então, para mim, não tem nada a ver, mas eu não me sinto bem. Então, eu gosto do calção, é a forma que eu escolhi de trabalho de garantia, tem funcionado aqui comigo já há bastante tempo. E eu pretendo continuar trabalhando com o calção. Nós estamos com um grupo bem bacana discutindo essa questão de contrato. Então, se você tem interesse aí em aprender um pouco mais sobre contrato, nós estamos falando tanto do contrato de locação, quanto do contrato de prestação de serviço. Se esse tema te interessa, se você quer aprender um pouco mais sobre garantia, sobre seleção de inquilino, se aprofundar um pouco mais com coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, eu vou deixar um link de um grupo aí embaixo. Esse grupo está muito legal. Nós vamos fazer algumas lives, né, algumas reuniões virtuais, discutindo e crescendo junto em grupo. Então, se você tem interesse em participar, e tem toda uma equipe de apoio por trás, advogado para dar apoio, etc. Então, se você tem interesse em participar desses grupos, clica no link aí embaixo, que vai estar aqui na descrição, ou manda uma mensagem para esse número do WhatsApp que está na descrição, que a nossa equipe vai colocar você nesses grupos. Tem um custo bem baixinho, não é curso, não é nada, é um custo baixinho, mas vale a pena. Eu tenho certeza que quem está lá está gostando. Nós já fizemos essa experiência antes, o pessoal gostou bastante. Então, clica no link aí embaixo que você vai ter mais informações lá no grupo. Beleza? Até mais. Tchau!